Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso sabadão, dia 7 de outubro, então vem comigo. Turma, vamos começar por um joguinho bem cedo, 8h30 da manhã, lá na Premier League, tá? Mas antes, deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Lutal contra Tottenham, vice-líder da Premier League, jogando um futebol fino e interessante de acompanhar. São 3 vitórias e um empate e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. E o Lutal que vem com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Aqui, dá para ir na vitória do Tottenham, tá? Dá para confiar na boa fase, vamos aproveitar enquanto o Tottenham tá jogando um bom futebol. E aí, turma, vou deixar aquela sequência boa de gols para vocês, mas também já vou dar algumas dicas de alguns campeonatos, inclusive 2 que eu não trouxe para cá. Primeiro campeonato para ficar de olho, o campeonato escocês, tá? O campeonato onde a gente traz o Celtic e o Rangers. Também tem outros jogos muito bons para gols que eu não trouxe para cá para o vídeo não ficar muito longo. E também MLS que está chegando na parte final da sua temporada, então é bem interessante você ficar de olho em times que estão precisando somar pontos. Fiquem de olho nesses 2 torneios para gols e vamos falar aqui um pouquinho do alemão. Vou fazer aquele mesmo esquema, quem me acompanha aqui sabe, né, que eu sempre trabalho em mais de 1,5 gols na pré-live, mas também fiquem de olho em gols no HT, ambas equipes marcam ou mais de 2,5. E vou passar aqui bem rapidinho. O Wiesbaden contra Hamburgo, mais de 1,5 gols. E tudo aquilo que eu falei para vocês, o jogo é às 8 da manhã, segunda divisão do Campeonato Alemão. Na terceira divisão do Campeonato Alemão, temos Muniz, 1860 contra Dynamo Dresden, mais de 1,5 gols também, a 1,25, jogo às 9 da manhã. Mannheim contra Vitória Com, terceira divisão do Alemão, mais de 1,5 gols a 1,21. Esses jogos que eu falei para vocês, também tem vários outros no mesmo campeonato, tá? Segunda divisão e terceira divisão, mas eu trouxe aqueles que eu estou mais familiarizado. Não tem por que apostar em tudo, tá? Tem muitas oportunidades. Borussia Dortmund contra o Union Berlin, jogaço de bola, 10h30 da manhã. O Dortmund, ele vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, e o Union Berlin tá muito mal, são 5 derrotas consecutivas. Dortmund tem que aproveitar essa má fase do Union Berlin para somar pontos. A vitória do Dortmund é interessante, mas eu prefiro a chance dupla casa ou empate anula, beleza? Logicamente, a favor do Dortmund para esse jogo que é às 10h30 da manhã. E para finalizar os jogos do Campeonato Alemão, temos RB Leipzig contra Bochum, né? RB Leipzig vem de uma derrota, perdeu para o City, é normal você perder para o City, tá? E ele empatou com o Bayern de Munique. Então, os últimos 2 jogos do Leipzig foram esperados, esses 2 últimos resultados. Mas antes, vinha de uma boa sequência, 3 vitórias consecutivas. Aqui, RB Leipzig que vai pegar um Bochum que está brigando para não ser rebaixado, e o Leipzig brigando para tentar garantir pelo menos a segunda ou terceira colocação da Bundesliga, mas eu vejo o RB brigando ponto a ponto com o Bayern, tanto o Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen nessa temporada, beleza? Turma, respira, toma uma aguinha, calma, clica aí dedo no like se você ainda não clicou e vamos embora. 3 joguinhos do campeonato islandês, é um campeonato também muito bom para gols, mas eu quis trazer esses 3 jogos para vocês porque são jogos com alta taxa de probabilidade de gols, tá? 11 da manhã, Fylki Reykjavik contra Fram Reykjavik. Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 de pré-live. Não vou indicar mais de 1,5 gols porque está pagando muito pouco, mas ambas marcam sim ou mais de 2,5. É uma boa, ok? 11 da manhã também, Hafnarfjordur contra KR Reykjavik. Também mais de 1,5 gols, ou ambas equipes marcam ou mais de 2,5. Se liga, turma, olha o tanto de jogo que tem antes de meio-dia. Então é muito importante ou você ver esse vídeo na sexta ou você ver esse vídeo no sabadão antes do meio-dia, tá? Porque senão perde muitas oportunidades. E para finalizar, o islandês Vikingur Reykjavik contra Valur Reykjavik. O Vikingur você pode adicionar o chance dupla casa, tá? Chance dupla casa com mais de 1,5 gols para conseguir extrair um pouco mais de valor. O problema é que esse mais de 1,5 gols está apenas 1,9. Então não vale tanto a pena assim a gente explorar esse mais de 1,5 gols de pré-live. Vale você sim explorar o ambas marcam mais de 2,5. Beleza? Pré-live eu não vou indicar esse mais de 1,5 gols porque realmente está ridículo. Vamos ficar só com a chance dupla casa a 1,25, tá? O Vikingur é um time muito interessante, o Valur também, mas o Vikingur, na minha opinião, tem um time um pouco mais qualificado. Celtic contra Kilmarnock, 11 da manhã também. Celtic para vencer, aqui é chover no molhado. Lá na Escócia, o Celtic reina, são 3 vitórias e 2 derrotas, e o Kilmarnock não está bem. São 3
empate e 2 derrotas. Certo que para vencer com mais de 1,5 gol a 1,30 também é uma boa para você fazer uma dupla ou para você fazer uma tripla. Manchester United contra Brentford também ainda às 11 da manhã, galera. Se liguem, tem muitos jogos cedo. Bom, o United não vive uma boa fase, perdeu para o Galatasaray dentro de casa pela Champions League, perdeu para o Crystal Palace antes disso dentro de casa na Premier League e são apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O bom é que ele vai pegar o Brentford, que também não está bem. São 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Confia na vitória? Não. Tá? Não confio na vitória do United. Mais uma chance dupla casa para você fechar um bilhete. Vale a pena, tá? O United ele não vai brigar para ser rebaixado na Premier League. Ele tá muito na parte de baixo da tabela, então ele tem que somar pontos, beleza? E eu não acredito nesse negócio de elenco jogando para derrubar técnico. No Brasil pode ser que tenha, mas na Europa é um pouco mais difícil, ainda mais se falando de Premier League, tá? E do United. Então a chance dupla casa a 1,22 é uma boa opção. Ainda às 11 da manhã, reparem um tanto de jogos, e nem passou do meio-dia. Leicester contra Stoke City. Leicester tá reinando, tá? São 4 vitórias e uma derrota. E essa derrota não foi na Championship, tá? Lembre sempre disso. Vai pegar um Stoke City que vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Chovendo molhado, odd boa para fazer uma dupla. Leicester para vencer. Turma, me passem esse feedback. Deixem nos comentários se você tá achando que eu tô passando muito rápido pelos jogos ou se está numa velocidade boa. Dentro do final de semana eu tento ser um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo e eu sei que vídeos longos vocês não curtem, mas deixem esse feedback aí no comentário, beleza? 11h15 da manhã, Real Madrid contra o Osasuna. Real Madrid com Vinícius Júnior é outra coisa, Bellingham tá jogando demais, Rodrigo, Valverde, nossa, Real Madrid tá muito bem encaixado. Aqui é Real Madrid para vencer. Não tenho que discutir. Essa odd de 1,30, creio que ela vai baixar um pouquinho mais, 1,32, vai beirar os 1,25, 1,24, provavelmente, tá? Então eu vou de Real Madrid para vencer. E agora respira, tem calma, temos só mais 2 joguinhos de italiano e 2 joguinhos do brasileiro pra gente fechar o dia. Juventus contra Torino. Juventus é um time que eu sempre venho batendo na tecla que é um time que joga em casa, sempre pagando uma odd alta, então dá para trabalhar sempre a favor do empate. Juventus vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e Torino 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se eu não estou enganado, esse jogo é um clássico, tá? Eu acho que é um clássico, mas mesmo assim Juventus tem mais time. Juventus ou empate a 1,24 é uma boa para esse jogo que é 1 hora da tarde. Fico triste com a notícia de que Pogba, ele fez exame antidoping, bateu o nível de testosterona, né? E depois ele refez o teste e bateu de novo, acusou. Talvez não veremos mais Pogba em campo, né? E Pogba é da Juventus, por isso estou trazendo essa informação. E é isso. Juventus ou empate a 1,24, uma odd para fazer uma dupla ou para fazer uma tripla e uma excelente opção para esse jogo. Inter de Milão contra Bologna. Inter de Milão para vencer. Não tem muito nem o que enrolar aqui. O Inter vem de 3 vitórias e 1 derrota e um empate. Vai pegar um Bologna, que é um time que está bem no campeonato, né? São 2 vitórias e 3 empates. Então é um time que vem somando pontos há 5 jogos consecutivos. Mas o Inter de Milão está bem. Vem de uma vitória boa contra o Benfica por 1-0 dentro de casa. Vem de uma vitória extraordinária contra a Salernitana de 4-0 com 4 gols de Lautaro Martinez. Então a gente tem que respeitar essa fase da Inter e confiar. Inter de Milão para vencer. E aí, turma, separei 2 joguinhos do nosso querido campeonato Brasileirão Série A. Vasco da Gama contra São Paulo, 2 times que estão perto da zona de rebaixamento. Logicamente, o Vasco tem um pouco mais de perigo dessa zona, né? Passou muito tempo. O Vasco vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. E o São Paulo, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os dois têm os mesmos 70% de aproveitamento. O problema é o estado em que os dois times se encontram. O São Paulo se encontra agora, atualmente, campeão da Copa do Brasil e tentando cada vez mais se distanciar da zona de rebaixamento. E o Vasco, cada jogo é uma final, tem que ir para cima com tudo. Para esse jogo, mais de 1,5 gol a 1,40. Para cada jogo do Vasco é uma final. E o São Paulo não vai querer perder, porque se ele perder, ele vai ver o Vasco chegando mais perto dele. Consequentemente, o São Paulo perdendo pontos vai ficar perto da zona de rebaixamento e não é algo que seria tão interessante para um time que foi campeão da Copa do Brasil. Por esse motivo, o mais de 1,5 gol para mim está de ótimo tamanho. E para finalizar, as viúvas de Vitor Pereira. Foi mal, turma. Corinthians contra Flamengo, jogão. Corinthians com Dorival, novo comandante. E Flamengo, se eu não me engano, vai ter Tite em campo. Não sei se vai ter Tite em campo, mas Tite já aceitou, né? Tende a ser um jogo bem interessante. Um jogo marcado por história, confrontos de muita história, muitos jogadores capacitados dentro de campo. 2 times que talvez brigam pelo quê? Flamengo por zona de classificação para Libertadores e Corinthians se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento e pegar uma Sul-Americana. É o que tem para esses 2 times. Turma, para esse jogo,
dá para ficar de olho no handicap a favor do Corinthians, tá? O Corinthians vem de uma derrota na Sul-Americana para o Fortaleza, jogando muito mal, não conseguiu. O Fortaleza realmente envolveu o Corinthians no seu estilo de jogo. Mas esse Corinthians mais 2 aqui, para fechar um bilhete, o jogo não passar em branco, é uma boa, tá? Não vejo valor em escanteios, porque são 2 times que não estão produzindo tantos escanteios assim. Não vejo valor em cartões, porque, querendo ou não, são times que se respeitam. Então, prefiro esse handicap europeu mais 2 para o Corinthians. Como é esse handicap europeu? Corinthians pode vencer, pode empatar e pode perder por um gol, que ainda é green, ok? E aí, vamos para o nosso bilhete pronto do sabadão, que é uma tripla de grandes times. Real Madrid para vencer, RB Leipzig para vencer e Leicester ou empate, dando uma odd de 1,94 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.